Olá, esse é mais um episódio da série do Cria, Conta e Faz Arte, do Sarau da Brasa. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Tayami Porto. E a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre o trabalho dela e sobre a importância que é de criar esses espaços para as crianças e os adolescentes. Olá! Oi, Samanta, oi todo mundo. Obrigada pelo convite. Sarau da Brasa aí sempre inspirando e fortalecendo. Então, é muita alegria estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, podendo trocar essas experiências, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas e obrigada pelo convite também. A gente que agradece, né? Você ter topado. Eu acho que o seu trabalho é muito importante e eu gostaria que você se apresentasse um pouco e falasse o que você deseja aí para compartilhar com a gente. Tá. Bom, meu nome é Tayami, né? Nossa, por onde começar, né? É difícil se apresentar, né? Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa. E aí, essa curiosidade me fez e me faz movimentar por alguns lugares, né? Mesmo sem conhecer pessoas antes, né? Essa curiosidade pelo mundo, pela vida, me faz uma pessoa que anda, que muda muito de casa. E eu gosto de contar história, mediar leitura, porque eu acho que isso foi o que eu recebi quando eu era criança, numa infância com todos os desafios, né, que uma criança da periferia tem, de não ter espaços no seu bairro, de não ter muitas opções de lazer, mas eu tinha uma tia que me contava muita história. E me contando muita história, ela compartilhava comigo jeitos de ver a vida, né? Uma riqueza que ela tinha de afetos no coração era compartilhado comigo. E aí isso me nutriu muito, assim, eu fui crescendo, eu lembro que ainda criança, contando as histórias que minha tia me contava, e trazendo livro para esses momentos, enfim. E aí comecei a fazer rodas de leitura no quintal de casa, em 2009, quando eu morava no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E aí essas rodas de livros, assim, foram aumentando, aumentando, eu fui ganhando livros. E foi assim que eu fundei a Companhia Passarinho Contou, que é uma companhia que faz formação de mediadores de leitura, faz atividades de mediação de leitura no chão com as crianças, com os adultos, visita espaços. A gente faz música de livro, a gente faz contação de história, enfim, a gente cria mirabolâncias maluquinhas para movimentar o livro, para movimentar a leitura, para construir possibilidades saborosas, gostosinhas de ler o livro, né? Essa sou eu, isso é um pouquinho do que eu faço, Samanta. Eu achei muito legal você falar desse seu período da infância. Eu acho que você já comentou dessa sua tia, não? No sarau uma vez, se eu não me engano. Já contei dela. Só para eu alinhar aqui para ver se é a mesma pessoa. É. E aí é muito louco, né? Porque é isso. A gente vem de periferia, né? Nessa construção muito louca, né? E num momento em que não existia uma visibilidade assim do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, né? Eu lembro de sempre estar no meio de adulto, né? Em qualquer lugar, assim, né? Então não tinha muito essa diferenciação, né? De criança, né? De adulto e tal. E ao mesmo tempo, isso me faz lembrar também
vários movimentos, né, que tinham, assim, na quebrada e que a gente acabava se encontrando, né, que um deles, eu acho que eram os terreiros, né, no, em homenagem ao Cosme e Damião, a gente fazia aquela via sacra, né, em todos os lugares para pegar doce, era o nosso dia preferido, assim, eu lembro. E eu lembro também de não ter, assim, muitos espaços que a gente pudesse se sentir ali, né, a não ser a rua, né, eu acho que a rua era um espaço que a gente meio que se sentia livre, assim, né, inventava brincadeiras, né, eu lembro muito de ficar escalando morro, né, achando que a gente estava numa montanha, né, então eu fico pensando que mesmo com poucas alternativas, né, o imaginário da criança consegue ter uma percepção, assim, que vai para além, né, ela usa a criatividade, né, e para fazer o espaço dela mesmo sem ter isso de uma forma direcionada, orientada, né, por um adulto, né, respeitosa e sensível também, né, para pensar nesse serzinho que está no seu processo de formação, né, mas com a sua visão de mundo já, né. E aí, eu queria saber de você se existe algum episódio da sua infância que te marcou, assim, que você queira compartilhar. Ah, você deu a deixa, veio um monte de coisa, né? Você falou como a criança tem esse saber da criatividade, do imaginário, da ressignificação do meio imediata, né? De se conectar com as imagens que ela produz de pensamento e praticar isso no agora ou era, né? Nas brincadeiras. E que tem essa palavra mágica mesmo quando as crianças vão brincar, né? Elas se reúnem e falam, agora eu era a professora. E esse agora eu era, eu acho que é uma junção mágica que define de uma forma muito poética o que é infância. E aí, assim, são infâncias, né? Não importa a possibilidade de recursos e estímulos que a criança receba de diferentes lugares, as crianças têm esse lugar de sabedoria. Como se a gente chegasse aqui sabendo de tudo, lembrando de tudo, né? Se conectando com uma facilidade com a verdade, com o que é, com que importa. E aí os adultos vão fazendo esses cortes ao longo do tempo, né? E aí você foi falando desse agora eu era, essa coisa da festa de Cosme e Damião. Eu fui lembrando de algumas cenas, assim, algumas delas muito importantes, né? Além de lembrar da minha tia, que viajava, minha tia, assim, ela saía de madrugada para não se despedir de ninguém, porque ela não gostava de choro. E de repente, quando eu acordava, ela estava aqui no quarto para me contar uma história. E eu tinha certeza que era uma história que ela tinha vivido nas andanças dela pelo mundo. E ela viajava, mochileira, isso nos anos 80. E aí viajava, voltava contando um monte de história e já ia embora. Essa mulher foi uma personagem pela força dela de nos anos 80, tipo, afirmar, sabe? Não vou ser mãe, não vou casar, sou uma mulher solteira que luto pelos direitos de outras mulheres e estou aqui na prática lutando pelos meus. Então, ela foi uma figura muito importante, ela é muito presente, né, nessa minha construção de identidade. E Qual aí, o nome outras dela cenas. mesmo, Thay? Oi? Qual o nome dela mesmo? O nome dela é Marina. Marina, deu Marina. até. Marina. Presente, a Marina está presente. Tá presente, Marina. E a gente também, né, no bairro, tinha a festa de Cosme e Damião. E assim, eu lembro que minhas amigas, que era da igreja, que usava saia, que tinha umas igrejas mais assim, de usar saia, né? As amigas que eram evangélicas, não tinha esse negócio, sabe? Festa de Cosme e Damião era a nossa alegria. A gente se juntava e em tudo que era lugar, pegar doce, comer doce, brincava, se divertia. E encontrava as crianças que moravam 5 ruas atrás de casa. Era o dia que todo mundo se conhecia, era amigo íntimo, né?
E um outro dia muito legal que a gente brincava no bairro e ia acordar os velhinhos. Eu não sei se aí tem isso, mas aqui tinha uma coisa de que assim, dia 1º de janeiro, se você abrir a sua casa e tiver criança, é sorte pro ano todo. Então a gente acordava muito cedo dia 1º de janeiro. Eu, os primos, o pessoal da rua, um vizinho acordava uma criança ia chamando a outra, a gente juntava com uma caixinha de sapato e aquela mutirão de criança, e a gente apertava as campainhas, batia a palma nos portão, batia nos portão de ferro e falava, a gente veio desejar boas festas, desejar, mas era pedir, né? E aí as pessoas saíam com saquinhos de bala, moedinha, o que elas tinham de agrado para as crianças. Cara, e esse dia também era muito legal pra gente, porque a gente ficava o dia inteiro e andava ruas assim dos bairros da região, sabe? Ia longe, longe, longe. Uma outra coisa que eu lembro que juntava criança, muita criança, que a gente se conectava, é que eu morava num lugar que na frente passava o trem e não tinha muro para dividir o trem da casa, do bairro. Era um terrenão, a linha do trem, ainda existe esse lugar. E aí era um terrenão a linha do trem, e quando o trem passava, ele vinha apitando, né? O que tinha no caminho esse trem levava, olha que doido, né? E aí eu e as crianças a gente se juntava e pegava pedra e pilhava, assim, tipo metros a gente empilhava, porque a gente achava incrível quando o trem passava e a pedra virava pó, que era um poder mágico pra gente transformar pedra em pó. E aí, né, eu lembro que eu tinha um dos amigos, né, que morava na rua com a gente. Gente, essa era, nossa, tipo assim, a hora esperada do dia era a hora do trem passar. Principalmente no final de semana, né? E aí, eu lembro que teve um dia que a gente colocou, enfileirou tanta pedra nesse trilho de trem, tanta pedra, que a gente sentou, mas assim, com o coração gelado, porque a gente falou assim, não, vamos sentar. Aí tinha um barranquinho, né? Aí a gente sentou mais pra cima. Aí meu amigo falou assim, eu lembro dele falando, eu acho que hoje o trem vai cair. E começou a dar risada. E aí todo mundo ficou com aquele desespero, com aquela sensação. Vamos voltar lá e tirar as pedras, então, porque se o trem cair, né? Nossa, e vão vir atrás da gente. Aí eu lembro que a gente falou: não, não vai cair. Aí o meu amigo falava: vai cair sim. E aí a gente ficou, todas aquelas crianças, depois de ter feito a arte, né? A grande arte que todo mundo podia apanhar, né? Mas todo mundo sentou ali para ver de qual que ia ser. E aí, na hora que o trem passou, eu lembro direitinho a sensação da gente ouvir os barulhos de pedra e dava umas tremidas, assim, sabe? Porque eram umas pedras muito grandes. Quando a gente chegou assim, viu as pedras em pó e o trem tinha passado, a gente falava, nossa, mas esse bicho é forte demais, ele não caiu. Agora pensa, né? O tanto de coisa ao redor disso e a gente lá criando história, criando desafios, e é isso. Olhando hoje como adulto, é uma relação de perigo, né? Tá na trilha do trem, tá na trilha do trem. Não tem muro que divide, né? Esse caminho de trem e as casas logo de frente. E a gente, né? Eu lembro de algumas amigas falar, então vamos correr tirar a pedra, gente. E se a gente fala, vamos correr tirar a pedra e não dá tempo, né? Mas a gente criança, tudo ali, ó, fazendo as artes junto, falando, não, não vai tirar pedra não, fica aqui. Agora pois, agora deixa. E a gente arrumava maneira de brincar com tudo que estava ao nosso redor, né? Que é o grande poder das crianças, que é sempre bom a gente estar perto delas para lembrar desse poder, né? Você falando disso, né? Acho que eu fico pensando também, né, nesse contato, né, e na harmonia, assim, natural que as crianças têm, por exemplo, né, em relação ao meio ambiente, à natureza, né, que é uma coisa que vai sendo desconstruída ao longo do tempo, né,
embora a gente já tenha alguns avanços, né, na perspectiva da educação, ainda assim, né, parece que chega um momento que quando a gente está mais envolvido e conectado com o corpo, ele não é mais necessário, né, não se faz necessário, então parece que fica ali só a cabeça, né. E aí eu fico pensando quanto esses trabalhos, né, como o seu e outros, né, eles também trazem essa perspectiva, né, de voltar no tempo, mas num tempo em que elas já têm compreensão, sabe? Então não é, acho que não é só um ressignificar dos dias, né, das ações, mas acho que também fazer renascer de novo, né, esse encantamento, né, entendimento de que a gente faz parte de tudo isso, né, e não é uma, né, a Amazônia, a gente tem muito essa referência, né, ah, a Amazônia tá lá, né, não, mas os nichos, né, estão aqui também, né, a Terra, ela continua se reinventando e resistindo, né, nas brechinhas do asfalto, né, você vê brotando ali, né, e isso eu acho que é uma conexão que faz com que a gente se torne mais humano, sabe? E seja mais sensível, assim, em relação a tudo isso que está posto hoje, né? Então, as crianças são muito críticas em relação, né, a tudo, né? E aí eu fico pensando, o que você acha que esses trabalhos que a gente faz de incentivo à leitura, estimular o brincar, né? Relembrar o nosso passado, que é essa coisa da comunidade, né? Essa coisa da troca, do partilhar, né? Você acha que... O que você acha? Você acha que isso é realmente uma coisa que vai, assim, lá para frente se transformar e vai fazer com que os adultos também possam voltar nessa compreensão do que é a importância da gente criar mesmo, né, como Paulo Freire fala, esses círculos de cultura, essas zonas de felicidade. Você acha que a gente está nesse caminho, que a gente está num caminho bom para que isso possa acontecer? Então, nesse sentido, eu tenho muito dessa essa chama de esperança, que eu acho que é uma coisa que vem dessa minha tia também, sabe? O mundo é caótico, mas vamos fazer. É meio que aquela história do beija-flor, né? Na mata incendiando, né? Ele começa a pegar água e vai no biquinho apagar o incêndio. Aí passa um bicho grande perto dele e fala: Beija-flor, por que você tá voltando? Carregando água sozinho, você não vai apagar o incêndio. E aí ele fala: eu não posso deixar incendiar, né? Eu tenho que fazer a minha parte. E se vai queimar ou não, eu tô fazendo a minha parte, né? E eu acho que essa consciência desse beija-flor, né, que tem a ver com essa sabedoria de bicho, de mãe natureza, de passarinho mesmo, de dizer algumas coisas pra gente, porque às vezes também a gente se sente muito sozinho fazendo as coisas, né? E lembrar de umas mensagens que as histórias trazem, eu acho que dá um conforto também de saber que tudo bem, a gente está fazendo, para não. Talvez a gente não veja agora mesmo, não esperar, não ter isso como espera, como produto final. Vou ver o resultado. A gente vai fazer, isso vai chegar, isso vai ganhar outros formatos, outras proporções, seja no individual, sabe? E seja a longo prazo, né? Daquela criança que participou daquela roda de leitura, um dia lembrar daquela emoção que ela sentiu e falar: hoje eu vou fazer uma leitura para o meu neto, para o meu filho do meu vizinho.
Eu acho que eu não fico construindo na minha cabeça milagres gigantes. Eu acho que os milagres são as pequenas coisas simples, sabe? O próprio movimento da gente realizar uma roda de leitura. Eu falando passarinho, né? Tenho uma experiência de que um dia eu estava fazendo uma roda de leitura e as crianças chegaram. Aí o pai de um menino ficou só olhando o menino chegando e ele estava no boteco tomando a dosezinha dele e tal. A Kombi ficou estacionada em frente ao boteco. E aí o pai parou do lado da Kombi com o copinho dele e falou assim: quero ver se meu filho é esperto mesmo. Quero ver se o menino tá fazendo bem para a escola. E aí eu falei, não, mas não precisa vir cobrar, não. Vem junto para se divertir, né? E aí eu entendi que esse posicionamento de falar assim, vim aqui vigiar, na verdade eu queria dizer, vim aqui participar. Mas sou adulto demais para me permitir, então eu tô no lugar do controle, né? Da vigilância, que a gente vai. São as coisas do mundo adulto que eu falei no começo, que eu acho que as crianças chegam sabendo das coisas e vão esquecendo por conta dessas imposições, né? E aí eu falei assim, então vem ver se a gente tá fazendo certinho, fica aqui para me ajudar. E aí esse pai sentou e falava tchau e brincava com o pessoal do boteco, mas estava ali na roda. E o filho dele lendo, e uma coisa super gostosa. Aí na hora que a gente, né, tem um momento, quando a gente está com a Kombi na rua, que as crianças entram na Kombi e escolhem o livro que elas querem, depois que eu fiz uma rodada de leitura em voz alta. E aí foi muito bonito, né, porque esse menino escolheu o livro e o pai dele falou assim: vem aqui, menino, deixa eu ver que livro que você escolheu. Vem aqui do meu lado. Então, ele falou assim para mim: lê pro pai, lê pro pai. Então, os dois leram juntos aquele final de semana, entendeu? E eu vejo isso como um gigante milagre da simplicidade. Essa conexão aconteceu do jeito que as pessoas sabem movimentar os sentimentos que elas têm. Aconteceu, foi bonita. E aí eu acho que tudo isso é abertura de caminho. E aí eu falo isso num sentido assim, o que a gente está movimentando no aqui e agora, no olho no olho, o que está acontecendo? Eu acho, aí eu já tenho um posicionamento mais político, acho que mais realista e social, no lugar de que eu olho para essas nossas ações e eu olho para quando a gente transforma a nossa ação em reivindicação, e aí a gente é capaz de interferir em construções de políticas públicas com o que a gente está fazendo. Porque a gente constrói a nossa demanda, né? Quem faz na sevirologia, como disse o Soró, assim como vocês do Sarau da Brasa estão fazendo, assim como nasceu o trabalho do Passarinho Contou, a gente está dentro da comunidade, a gente sabe a realidade, a gente sabe o que tem e o que falta. A gente sabe como incentivar e sabe como afastar. E aí, quem está lá em cima construindo as políticas públicas, às vezes não tem essa escuta. Então, o que a gente acaba fazendo com a nossa lida diária? A gente acaba dando manutenção em políticas públicas, sugerindo a construção de novas políticas públicas a partir do que a gente faz. Entendendo o que a gente faz, mas tem a responsabilidade do Estado que não está ali ainda, entende? E aí, quando a gente faz, isso vira apontamentos de caminho. E aí, nesse sentido, eu acho que eu tenho um pensamento positivo da construção. As coisas estão se construindo, sabe? Por mais regresso que a gente tenha vivido. Eu acho que a gente está num movimento, e isso não é porque ninguém é bonzinho, não. Isso é porque a gente está num movimento de muita luta, de olhar para a nossa realidade e falar, cara, não tem biblioteca, por que eu faço roda de leitura com as crianças? E busco livro? Porque não tem biblioteca, eu vou esperar a prefeitura construir uma biblioteca? Essa geração de leitores aqui já foi, perdemos. Então eu vou fazer, mas a minha ação é uma cobrança. Porque eu não posso fazer a vida toda, eu não posso trazer para o meu campo pessoal uma responsabilidade que é do Estado. E aí, nesse sentido, quando a gente está presente em reuniões, quando a gente manda e-mail, quando a gente, né, tá lá dando a cara, reivindicando, fazendo a cobrança, eu sei que a nossa ação ela chega como um impacto
de demanda, de pedido, sabe? De manutenção da política que existe, da construção de políticas novas. E eu acho que a nossa ação na prática, ela vai sugerindo caminhos e potencial para acontecer, né? Um pouco disso. Então, porque aí eu acho que a partir das nossas crianças também, né, a gente acaba na vida adulta tendo essa necessidade do fazer, né, porque há uma necessidade, mas esse fazer também enquanto ato político, né, de reivindicação, de movimentação e atenção também, né. São poucas as referências que eu tive, por exemplo, e hoje ainda acho que são poucas, né, a visibilidade ainda é pequena. Referências que falem de nós, né? Então, quando, sei lá, na educação infantil, eu lembro muito de ir na biblioteca ficar assistindo os contos da Disney lá, né? E você fica, meu, aí você volta para casa e fala, nossa, isso não tem nada a ver, né? E aí eu fico pensando outra coisa também, né? Que toda essa movimentação, né, que a gente vai construindo, ela começa, né, no nosso meio, onde a gente está envolvido, né, e também a partir das nossas famílias, de um jeito ou de outro, né, acho que cada um acaba contribuindo de uma forma, né, e aí eu queria saber de você qual foi a primeira história que você ouviu e de quem foi que saiu essa história. Porque eu fico pensando que a cultura, ela tá ali no fazer da comida, né? Ela tá ali na resolução de problemas, que normalmente são as matriarcas que fazem essa, né, toda essa organização de logística, né? A Maria José aí está presente também agora nessa minha fala, porque é dela que eu venho dizer, né? 8 filhos, aí depois vem os netos, né? E ela a vida toda ajudando todo mundo, né? Então ela faz com que as diferenças, né? As nossas divergências enquanto posicionamento mesmo, né? E crenças e tal na vida, ela faz com que isso se reduza a ponto de que a gente consiga caminhar num norte que é o bem-estar de todo mundo, né? Só que muitas vezes isso também faz com que ela não cuide do seu próprio bem-estar, né? Porque não sobra tempo, né? E acaba sendo muito generoso e solidário, né? Esse movimento, né? E aí eu penso isso, né? A cultura, a nossa tradição, a nossa cultura, ela começa em casa, né? De uma forma orientada ou não, mas ela está presente ali. E aí eu queria saber qual foi a primeira história que você ouviu e da boca de quem que saiu essa história. Olha, essa é uma pergunta boa, viu? Porque eu imagino que eu tenha ouvido outras histórias antes. Mas a primeira memória que eu tenho, que talvez se refira à primeira, que eu consigo lembrar da narrativa, e tem todo um porquê também, que eu acho importante dizer, né? Quando eu era criança, bem pequena, o meu pai foi preso. Então eu comecei a ver meu pai precisando pegar fila, né, no final de semana, dormindo na porta do presídio para poder visitar. E aí eu não entendia muito o que estava acontecendo, né? Eu lembro que eu era uma criança, devia ter mais ou menos uns 4 anos. Eu lembro só das sensações, assim, de ninguém falar exatamente o que estava acontecendo, aí da sirene tocar ter que ir embora, da fila aí da revista para entrar, e que mesmo eu, que era muito pequenininha, tinha que passar na salinha, ficar pelada, enfim, né, todo o procedimento. E eu não entendia aquilo, ninguém me falava nada, e eu ficava sempre assim, tipo, do domingo eu lembro que eu chegava em casa muito sem entender nada. Parecia que não tinha chão para eu pisar, sabe? Era tudo muito
Era tudo muito vulnerável, porque eu também não podia perguntar, porque todo mundo sempre contava uma coisa diferente. Então eu já lembro de não ter construído uma relação de confiança sobre perguntar e saber que ia, sabe, assim, a criança vai sacando as coisas muito rápido, né? A criança é muito esperta, ela tá ali fazendo a leitura do corpo, do gesto, da voz, de tudo. Quando a pessoa diz a frase, ela já leu um monte de coisa antes e ela já sabe o conteúdo da frase, né? E aí eu lembro que essa minha tia, essa mesma Marina, ela tinha uma sensibilidade de perceber como eu e meu irmão a gente chegava no domingo. E aí eu lembro que eu chegava, ela estava esperando, me esperando na casa dos meus avós, que a gente morava tudo pertinho, assim, na casinha da frente. E aí ela me chamava para contar história. E era geralmente no domingo, depois desse dia, né, de tantas perguntas na minha cabeça, ou era na segunda, que a minha mãe saía para trabalhar e ela cuidava da gente. E aí eu lembro que a primeira história que ela me contou foi, depois eu descobri, né, foi um reconto, o jeito dela contar a história do Aladim. É a primeira memória de história que eu tenho é essa, mas tinham elementos da história do Aladim. E aí eu lembro dela falando que tinha a lâmpada mágica e que a gente ia sentar no tapete voador e com o tapete voador a gente ia sair daqui. A gente ia visitar meu pai de outro jeito e eu lembro dela trazer isso para dentro da história. E a gente sentou na cama e a cama era o tapete voador. E aí a gente. E ela falou, né? E aí ela falava que ela era a contadora de história, que ia fazer o tapete voar e que a gente ia ver tudo lá de cima. E eu lembro de entrar muito nessa história esse dia, né? Tipo, emocionalmente eu estava muito precisando de ressignificar tudo que estava acontecendo, né? E aí ela trouxe essa história e eu lembro de imaginar perfeitamente as paisagens dos lugares que ela ia contando nessa história que a gente estava visitando. E, lógico, ela contando que ela era Sherazade, que ela tinha viajado, conhecido, sabia a receita de transformar o tapete num tapete voador. E aí, essa é a primeira história que eu tenho de memória, assim. Agradeço por compartilhar. Veio aqui na minha cabeça a primeira história que eu lembro. Minha mãe, ela ficou muitos anos, né? A família inteira trabalhava na roça, né? E tal. Então ela foi criada, é isso, 5 anos é outro ritmo, né? 5 anos você já vai pra roça, já vai colher algodão, né? Plantar. Então tinha essa coisa, né? Tinha um engenho onde eles faziam, né? Então ela contava muito essas histórias assim. E aí teve um dia, eu não sei, eu acho que eu devia ter uns 6, sei lá, 7 anos. Teve um dia que ela falou assim, que o Saci existia mesmo. Cara, isso mudou completamente, porque é isso. Acabou ali, eu falei, nossa. Quando ela falou isso, mas como assim, mãe? A senhora viu? E aí ela contou que um dia ela estava lá no meio do milharal lá e tudo, pegando os milho, né, que eles faziam, as coisas e tudo, os curau, tudo. E aí ela ouviu um assovio. E aí nessa que ela ouviu um assovio, né, ela ficou com medo e começou a correr, né, a chamar os outros irmãos. E aí ela falou assim que as espigas que ela tinha deixado separado, quando ela voltou para pegar, lá no meio do milharal, tinha sumido. Não estava mais lá. E aí tinha uma parte lá do milharal que estava amassada, né? Sabe quando tomba assim? Quando ela falou isso, cara, para mim modificou tudo, né? E aí ela falava assim que depois da meia-noite a gente não podia, eles não saíam de casa, porque era o momento que tudo aparecia, né? E ela disse também que viu a mula sem cabeça, soltando fogo. E aí, depois que ela contou essa história, toda vez que eu ia brincar na rua e tal, e começava a escurecer, eu ficava pensando
da mula sem cabeça. Mas o que eu acho interessante disso é que ela traz um recorte muito específico de um tempo X, num lugar X, né, que é no meio do mato, afastado de tudo, né, sem ser cidade grande, mas mesmo assim o meu imaginário trouxe isso para a cidade, né, para as ruas de terra, né, para o córrego. Então é muito louco como essas coisas alimentam a gente, né? E vão fazendo reinvenções no nosso próprio ambiente. Então, você morar num lugar, né, meu, que é isso, quando esquenta muito, o cheiro do córrego sobe, aquela coisa, e tem mofo, e lá. Eu lembro que, tipo, muitas vezes eu ficava um tempão atrás da minha casa, num pedacinho lá de terra que tinha, tomando sol, e eu ficava escutando a água descendo, né, do barranco, que era o esgoto correndo. Mas aí, a minha cabeça de criança já imaginava uma belíssima cachoeira e eu indo num barquinho, né? Então, olha só que coisa, né? Acho que a minha mãe não tem nem ideia, né, do que ela fortificou também nesse momento, né? Quando ela estimula, mesmo sem ter uma noção orientada disso, a minha imaginação, né? Então, e aí eu acho que é um resgate também, né, que ela acaba fazendo da nossa própria tradição, dos nossos mitos, das nossas lendas, né? E que a gente também aprende com isso, né? Aprende a respeitar que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? A respeitar esse invisível, né? Que não chega, né, a nossa compreensão aqui dessa visão que nós temos, mas a gente sente no corpo, Sim. né? E o quanto isso vai alimentar a gente para o resto da vida, né? Assim, as histórias eu acho que, para além da palavra propriamente escrita, né? Ela vai com as imagens ou as próprias interações que a gente faz com as brincadeiras, né? Elas vão diversificar muito a potencialidade que a criança tem na resolução de problemas, né, em lidar com as emoções, em reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções, né, e o quanto eu acho que isso é importante, né, numa ideia que a gente já vem falando, né, há um tempo, para que a gente não precise punir os adultos lá na frente, né? E para que eles também possam ter um percurso com mais leveza na vida, né? Se propondo mais a agir e se entendendo nesse mundo como um cidadão crítico, pensante, que contesta e que quer ver ali e se sente parte também de uma movimentação para a mudança, né? Mudança que traga o bem-estar, uma partilha justa, né? Com o mundo, com a nossa comunidade, com aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que o que você falou é isso mesmo, tem toda a conexão, né, dessa experiência que ela passa do individual, de um lugar de autocuidado, para ir para o coletivo como cuidado coletivo, né? Que é meio que o Michel Iacchini escreveu naquele texto ele escreve uns textos legais para a revista Ruído Manifesto, e ele falou uma coisa muito importante que tem a ver com o que você disse agora, né? Assim, os nossos cuidados individuais, eles também definem como a gente vai estar com qualidade para contribuir na luta que é coletiva. Então, qual é o contato e a reconexão saudável? Por mais difícil que tenha sido a nossa história na infância, qual é a reconexão saudável que a gente se constrói para garantir autocuidados com essas memórias que sustentam a personalidade da gente? E aí a gente, dentro desse campo, que ele tem a sua esfera individual, ela vai para o coletivo influenciar nesse movimento de luta, né? Colocando qualidade. Então, o que a gente é aqui e o que a gente é aqui, né?
E aí esses estímulos que a gente consegue levar para as crianças, essas possibilidades de se permitir e de dizer que isso não precisa acabar, não chega nos 12 anos e tem que acabar, né? Isso se mantém, você pode sustentar uma vida sem perder essas características, né? Eu acho que tudo isso é muito recente. A invenção pela infância é uma coisa muito recente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma coisa inventada em 94. Então, eu não sou da época do Estatuto da... Assim, o Estatuto foi se desenvolvendo ao longo da minha infância também. Eu não nasci com ele garantido. Eu nasci no processo de construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sendo a gente é a geração de cobaia disso, né? De como se constrói e de como se pratica. Coisas que eram consideradas normais na nossa época, de bater, de torturar, de gritar. Hoje já existe uma construção de consciência, né? Conversando que existem outros caminhos de educação, né? Existem outras possibilidades de se construir um caminho de aprendizagem. Não precisa ser na agressividade, não deve ser pela agressividade. E aí eu acho que isso do impacto geracional interfere nos modos de comportamento dos adultos, na construção da sociedade, nos tipos de brincadeiras que a gente vai escolher brincar, nos tipos de livros que a gente vai escolher ler, e resulta imediatamente na estética das cidades, né? A gente tem uma cidade cinza, com muito banco, sem banco, com lugar para carro, ou a gente tem uma cidade que tem amarelinha no meio da rua, né? O dia que não está passando carro, os adultos vão atravessar a rua, brinca de atravessar brincando amarelinha. A gente tem parquinhos que já tem escorregador para pais e filhos brincarem juntos, né? E aí eu percebo que toda essa construção, que ela vem de pouquinho, ela passa por esses cuidados individuais, para resultar no processo de contribuição coletiva. Aos pouquinhos a gente vai redescobrindo a nossa criança interna para garantir que a gente mantenha esses porquês, né? Que as crianças cansam os adultos, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que milho chama milho verde se ele é amarelo? Por quê? Por quê? Né? São muitos porquês. E aí, a gente lembrar disso, que a gente teve todos esses porquês fervendo aqui, para não ouvir só que o Rio Tietê está poluído e, né, não pergunta por quê, e não tenta... Porque ele vai provocar as transformações, né? Ele vai provocar uma outra forma de vida. E eu acho que quanto mais em harmonia, que é o que você disse, quanto mais em harmonia a gente estiver com essa criança que a gente foi, que vive dentro da gente eternamente, quanto mais em harmonia a gente for capaz de estar com ela, mais uma vida harmoniosa a gente é capaz de sugerir coletivamente e construir isso, sabe? Eu acho assim. Boto fé também. E é louco, né, que você falou, que a gente comentou aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi feito nos moldes, né, não Brasil, né? Porque se fosse feito, né, um estudo pensando na nossa diversidade, na pluralidade cultural do país, né, que é isso, né, acho que a gente é tão rico, né, não só nos recursos naturais que ainda resistem, né, à sobrevivência, com tanta derrubada, né, mas acho que a gente vai pensando nisso, né, não foi algo criado para nós, né, singular, assim, né, pensando nesse povo tão diverso, né, e aí acho que é importante, né, mas acho que é interessante a gente salientar isso também, porque não tem muita identidade nossa lá, as identidades não estão presentes, né, na sua formação, foi espelhado de novo, bem lá de fora, né, com uma própria estruturação
da construção da cidade de São Paulo também, por exemplo. Eu lembro que quando eu fui estudar alguma coisa em relação a isso, eu vi que a gente seguiu um modelo de Boston e lá, né, e tal, que aí eles cobriam os rios, né, tampavam os rios. E só que antes disso eles fizeram a limpa desses rios, né, e não faziam tratamento do esgoto, né, então não era jogado lá, então os rios são limpos primeiro, né, e aqui a gente faz essa adaptação, né. Então, pensando que aquela região ali do Bom Retiro, por exemplo, né, cercada por rios, né, eram onde as famílias mais ricas de São Paulo iam nos feriados e nos domingos, né, finais de semana, para pescar, para fazer seu churrasco, né, para fazer sua confraternização, né, e aí parece que a gente vai tampando, né, vai nesse movimento de tampar para ficar menos dolorido, né, aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente, sabe? Mas a gente sente, não tem jeito, né, porque isso vai estar na qualidade da água que a gente está bebendo, na quantidade de remédios que a gente vai ter que tomar, né, tá nos alimentos que a gente consome, uma série de agrotóxicos sendo permitidos a rodo, né, e o quanto isso adoece a gente enquanto sociedade mesmo, né, não só físico, mentalmente, mas também espiritual, sabe, porque tudo isso está conectado, né, a gente faz parte do todo, e aí, pensando nessas coisas todas, né, as ações que você faz e que várias outras pessoas fazem, é extremamente importante, né, que eu acho que é alimento, né, então é alimento para nós, como você falou, do resgate dessa criança aí também, cuidar dela, porque ela nunca vai embora, né, e também poder alimentar e semear outras sementinhas, né, que possam brotar, que possam florescer, e aí cada um no seu tempo, do seu jeito, né, e a gente também não sabe para onde, né, esses ventos vão levar, né, essas sementes, né, e o que vai sair delas, mas a certeza é que vai ser coisa boa. Isso eu tenho. Eu acredito. E o que você falou também é que a gente sente, né, não adianta. Pode querer tampar o rio, enfim, a gente sente, a gente está aqui vivendo exatamente esse momento que está todo mundo sentindo, a Terra está sentindo, a humanidade está sentindo, né? As pessoas estão falando, vamos voltar ao normal, mas que normal, né? Que normal. A gente já desenvolveu vacina. Opa, peraí. A gente já desenvolveu vacina e a gente ainda continua acreditando que precisa voltar ao normal, sendo que o que a gente está vivendo nesse período no mundo é uma grande pergunta, né? Que normal, o que a gente vai fazer com os cuidados, né? Como a gente vai reinventar a nossa forma de se relacionar. Antes de tudo é isso, né? Eu ouvi as crianças quando elas perguntam por que o rio está poluído, né? Por que tem menos árvores? Da onde vem o leite? Coisas que dentro da nossa cabeça seriam ensinamentos de referência tão anteriores, né, de que a resposta chega na prática, e não. E aí tudo isso é esse lugar de que a gente precisa repensar, ressignificar e reconstruir. E eu acho que o que a gente já faz, vocês fazem um sarau, né, tem coletivos maravilhosos fazendo dentro da Zona Norte, espalhados pela cidade de São Paulo, e eu tenho tido a sorte de conhecer uma rede no Brasil, assim, que eu visitei algumas bibliotecas comunitárias, um pessoal que faz sarau na garagem, em tudo que é canto do Brasil, né? Nesse milagre mesmo das oportunidades, né? Que a vida, de repente, faz a gente viver essas trocas. E aí, uma coisa que eu tenho percebido, que é uma linguagem comum, assim, seja o sarau da Brasa, seja o sarau da comunidade do Tijolo no Ceará, seja a biblioteca no interior do Rio de Janeiro,
sabe? Lugares diferentes. E assim, é a presença humana junto, olho no olho, proporcionando escuta, falando. Cada pessoa tem a possibilidade de falar e ser escutada. Em roda, com o microfone disponível para mandar sua mensagem, sua poesia, na escolha de compartilhar uma leitura e dizer que se viu naquele livro, ou ouvir uma história e depois dizer que se viu naquela história. E eu percebo nesses movimentos que às vezes eles têm até finalidades diferentes, né? O projeto em si. Ah, esse projeto é de permacultura, esse projeto é de poesia. Acontecendo com a galera que se vira, sem o poder público. A galera vai lá e faz, a galera que mora ali vai lá e faz. E aí o que eu vejo nesse movimento de muito bonito, de muito provocador, e que vem convocar mesmo, né? Essa consciência a fluir. É esse lugar dessa formação de roda, esse olho no olho, essa abertura para as pessoas se escutarem e se sentirem pertencendo, né? Sabendo que a gente nesse lugar individual, a gente é uma força em potência, uma só, né? E eu acho que isso é transformador. Me faz lembrar, né, que a gente não faz nada sozinho, né? Que a gente precisa do outro. E aí eu fico muito feliz de ter você e ter tantos parentes com esse olhar sensível, preocupado, inteligente para a criança, sabe? E eu agradeço a você e todos esses parentes que né, têm essa ousadia de colocar a mão na massa, né? Mesmo porque a gente não consegue dormir sem pensar, sem fazer, né? A gente está chegando nos finalmente do nosso encontro e eu quero agradecer muito tudo que você compartilhou, as ideias que a gente trocou. A impressão que fica é que isso poderia durar 3, 4, 5 horas, né? Porque tem tanta coisa a se pensar, de desafios, né? De movimentos, né? Que eles nos provocam, e ainda bem, né? Porque essas crianças e adolescentes também são resistências, né? De permanência aqui também. E Sim. é isso. Quero te agradecer muito. Ah, na verdade, quem agradece sou eu, gente. Agradeço você, Samantha, pela troca, pela possibilidade de poder pôr no mundo e compartilhar, né? E a gente crescer junto. Agradeço muito, mais uma vez, o Sarau da Brasa, que para mim é escola, é família, é sustentação, é afeto, não, é lugar de travessia no mundo, mas é lugar de permanência também. E eu agradeço muito vocês por me ajudarem a construir isso com tanta poética, sensibilidade e acolhida. Obrigada por esse papo e vida longa, Sarau, vida longa as lives. E é isso, bora fazer circular tudo isso, né? Bora, vamos que vamos. Beijo. Beijo, obrigada. Até mais. Até logo. Até.